Olha, Vladimir, falta pouco para o grande dia, aquele encontro decisivo com o Banco Central no dia 20. Vamos colocar as cartas na mesa. O que está acontecendo de verdade na economia russa? Porque, sejamos francos, as perspectivas não são nada animadoras. A inflação não dá trégua, e o mercado está mais pessimista do que nunca. Lembra quando, em outubro, o Banco Central subiu a taxa de juros e prometeu um fio de esperança? Eles disseram que se nos próximos meses vissem uma desaceleração consistente na inflação, poderiam até respirar aliviados. Mas se isso não acontecesse, avisaram que viria um aperto ainda mais duro, um verdadeiro banho de sangue para domar os mercados e conter os preços. Pois bem, a inflação não só ignorou todos os sinais como voltou a disparar. Na última semana, o índice semanal bateu 0,5%, quase igual ao recorde anterior. E no acumulado do ano já estamos falando de 0,48% por semana. Alguns veículos até tentaram vender a ideia de que a inflação estava desacelerando, mas isso não passa de ilusão. Os números não mentem, a alta é persistente e preocupante. Para piorar, o Rosta divulgou os dados mensais, que consideram uma cesta mais ampla de produtos, e o resultado foi ainda mais assustador, quase 1,5% de inflação em um único mês. Isso é o maior patamar em 22 anos. E olha que o Banco Central já elevou a taxa de juros em 5 pontos percentuais nos últimos 4 meses, um aumento brutal, maior do que o de muitos bancos centrais pelo mundo. Mesmo assim, a inflação continua fora de controle, como se zombasse de todas as medidas. As justificativas do governo são frágeis. Eles falam em sinais de desaceleração no crédito corporativo, como se isso fosse suficiente para conter a alta dos preços. Mas todo mundo sabe que o verdadeiro motor da inflação são os gastos militares astronômicos e o rombo nas contas públicas. O Ministério da Fazenda, aliás, encontrou uma solução criativa para tapar o buraco: emitir trilhões em títulos do governo, que os bancos estatais compram usando dinheiro emprestado do próprio Banco Central. É um jogo de cena perigoso, porque, no fim das contas, o governo está financiando seu déficit com dinheiro impresso, e os bancos, na prática, não têm como devolver esses recursos. Lembra dos anos 90, quando os colaterais sumiam e ninguém via a cor do dinheiro de volta? Pois é, parece que a história está se repetindo. Enquanto isso, os preços não param de subir. Alimentos básicos como leite, carne e pão dispararam. A gasolina já acumula alta de mais de 10% desde o início do ano, mesmo com subsídios. E não adianta procurar estabilidade. Em todas as regiões do país, a inflação só acelera. Os dados são claros, mas o governo prefere fechar os olhos. E tem mais, um relatório da Romir, que monitora os preços de produtos de consumo rápido, mostrou que a inflação real é ainda pior do que os números oficiais. Em setembro, por exemplo, o índice FMCG apontou uma alta de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado, muito acima dos 8% ou 9% divulgados pelas autoridades. A repercussão foi imediata. Veículos internacionais começaram a citar esses dados, e o governo russo, claro, não gostou. Resultado? A Romir simplesmente parou de publicar o índice. De uma hora para outra, as atualizações mensais sumiram, e ninguém deu explicação. Coincidência? Dificilmente. Um projeto comercial não abandona seu produto mais popular sem motivo. A pressão veio de cima sem dúvida. O Banco Central, aliás, já deixou claro em seus relatórios que não gosta de publicações que distorcem as expectativas inflacionárias. Ou seja, qualquer dado que mostre a realidade nua e crua é visto como uma ameaça. Afinal, se a população percebe que a inflação está fora de controle, as medidas do governo perdem credibilidade. E convenhamos, com uma inflação de 22% nos produtos essenciais, é difícil acreditar que alguém ainda confie nas promessas de estabilidade. No fim das contas, o que temos é uma economia em chamas, com preços subindo sem freio e um banco central que, apesar de todos os esforços, não consegue conter a crise. O dia 20 de dezembro será decisivo, mas, sinceramente, não há muito o que esperar. A inflação não vai ceder por mágica, e as soluções propostas até agora só mascaram o problema. Enquanto os gastos públicos continuarem fora de controle e o governo insistir em truques contábeis, a população vai pagar a conta literalmente. E infelizmente não há sinal de que isso vá mudar tão cedo. E é justamente aí que a conta não fecha. Os números oficiais tentam nos convencer de que a inflação está sob controle, mas basta olhar para o bolso de qualquer cidadão para perceber que a realidade é bem diferente.
O pão subiu 25% em um ano, os combustíveis não param de subir, e até mesmo os serviços básicos como transporte e energia estão cada vez mais caros. Enquanto isso, os salários e as aposentadorias, quando são reajustados, mal acompanham o ritmo da alta dos preços, e olha que estamos falando de reajustes nominais, sem descontar a inflação real. O que mais chama atenção é a tentativa desesperada de maquiar os dados. Quando um índice como o Romir, que monitorava de perto a variação real dos preços, simplesmente desaparece, fica claro que algo está muito errado. Não é à toa que projetos independentes como Preços Hoje ganham força. Eles mostram o que o governo não quer que vejamos. E o que eles revelam? Que a inflação real está muito acima do que é divulgado oficialmente. Enquanto as estatísticas são manipuladas ou ocultadas, a população sente na pele o peso de cada aumento. E não adianta tentar nos convencer do contrário com discursos criativos. A declaração da AvtoVAZ, por exemplo, foi um caso à parte. A empresa anunciou que vai reduzir os preços dos carros, porque o reajuste será menor que a inflação. É como se um incêndio estivesse consumindo sua casa e alguém dissesse que está economizando água ao jogar um copo d'água no fogo. A lógica é tão absurda que chega a ser cômica, mas o problema é sério. Quando até as empresas estatais recorrem a esse tipo de malabarismo contábil, é sinal de que o sistema inteiro está em colapso. E o Banco Central, o que faz? Continua brincando de subir juros em doses homeopáticas, como se 0,25% ou 0,5% de aumento fossem fazer alguma diferença em um cenário de inflação descontrolada. A verdade é que, para realmente conter a alta dos preços, seria necessário um choque de juros, algo na casa dos 25% ou mais. Mas ninguém tem coragem de fazer isso porque o remédio seria tão amargo que poderia matar o paciente. Então, o que sobra? Um jogo de faz de conta, onde todos fingem que estão combatendo a inflação enquanto a população segue afundando. Enquanto isso, a chamada corrida salarial, aquela pressão das empresas para aumentar os salários e atrair mão de obra, já dá sinais claros de esgotamento. Nos primeiros 9 meses do ano, os salários nominais subiram 18%, mas a inflação oficial já beira os 22%. Ou seja, mesmo com os reajustes, o trabalhador está perdendo poder de compra. E se considerarmos a inflação real, aquela que de fato pesa no bolso, a situação é ainda pior. As empresas não têm mais margem para continuar aumentando salários, porque os custos estão sufocando os negócios. O resultado? Menos empregos, menos investimentos e uma economia que patina. O mais irônico é que, enquanto o governo tenta nos vender a ideia de que tudo está sob controle, as evidências do contrário estão por toda parte. Basta olhar para as prateleiras dos supermercados, para as filas nos postos de gasolina ou para o extrato bancário no fim do mês. A inflação não é um número abstrato, ela é o que faz seu dinheiro valer cada vez menos. E infelizmente, enquanto não houver uma mudança real de postura, com controle efetivo dos gastos públicos e medidas concretas para conter a alta dos preços, a única certeza é que a população seguirá pagando a conta. E o que acontece quando a realidade bate a porta? Quando os números não mentem, mas as promessas sim. Vamos aos fatos. As pensões, por exemplo, são um retrato cruel dessa distorção. Enquanto a inflação oficial devora o poder de compra, a correção dos benefícios mal chega a 7,5%, uma migalha que não cobre nem metade do que foi perdido. O resultado? Milhões de aposentados, a espinha dorsal de qualquer sociedade, veem seu dinheiro derreter mês após mês. Não é exagero, em termos reais, suas rendas encolheram quase 30% em pouco mais de um ano. E não são apenas eles. Profissionais da saúde e da educação, servidores públicos, todos aqueles que dependem de reajustes nominais que na prática não passam de ilusão. Uma inflação de 2 dígitos engole qualquer ganho, deixando dezenas de milhões de brasileiros com salários que na verdade valem cada vez menos. Enquanto isso, o discurso oficial insiste em pintar um cenário de prosperidade, como se a economia de guerra fosse um banquete onde todos têm lugar à mesa. A verdade é bem diferente. Há quem lucre, sim, uma minoria próxima ao poder, aos contratos bilionários, aos setores blindados pela máquina estatal. Para esses, os salários estratosféricos e os bônus milionários são a regra. Mas e o resto? Os 20, 30 milhões de aposentados com renda real em queda? Os professores, médicos e enfermeiros cujos salários não acompanham nem a inflação oficial? Esses são os esquecidos, os que sustentam o país nas costas enquanto veem seu padrão de vida desabar. No fim das contas, metade da população está perdendo, e perdendo feio. E quando o governo precisa de dinheiro, recorre a truques que já conhecemos de cor.
como os leilões trilionários de títulos públicos, onde bancos estatais entram em cena para salvar o tesouro, comprando papéis com taxas de juros escandalosas, algumas beirando os 25%. Mas a mágica não para por aí. Esses mesmos bancos, logo após injetar trilhões no caixa do governo, correm para o Banco Central e usam esses mesmos títulos como garantia em operações de recompra, sacando o mesmo valor que acabaram de emprestar. Ou seja, o dinheiro que deveria vir do mercado, na verdade, vem da impressora do BC. É a velha fórmula da emissão disfarçada, aquela que aprendemos a temer nos anos 90, quando a inflação virou um monstro incontrolável. E o pior, ninguém parece se importar. Os bancos ganham sua margem, o governo fecha o rombo do mês e a conta, como sempre, vai para o bolso do cidadão. Porque, no fim das contas, imprimir dinheiro para tapar buracos fiscais não é mágica, é inflação pura. E quem paga são os mesmos de sempre, os que vivem de salário, os que dependem de aposentadorias, os que não têm como se proteger. Enquanto isso, o mercado financeiro, que deveria ser um termômetro da economia real, vira um cassino onde poucos ganham e muitos perdem. Lembra quando alertavam que a bolsa estava inflada, que os preços das ações não refletiam a realidade? Pois bem, em um ano, o índice da B3 despencou 20%, voltando aos patamares de antes da euforia. E o que fizeram os investidores? Continuaram despejando trilhões de reais em um mercado em queda livre, como se a esperança fosse mais forte do que a matemática. Como se a qualquer momento uma virada milagrosa fosse devolver o que a inflação e a má gestão já levaram. Mas a história não perdoa. E quando a bolha estourar, porque bolhas sempre estouram, os primeiros a sentir serão justamente aqueles que acreditaram que poderiam vencer o sistema. Os mesmos que hoje assistem impotentes ao seu dinheiro perder valor dia após dia. Compraram essas ações, perderam não 20%, mas muito mais. Há um ditado antigo que diz: quem compra no pico só vai passear de táxi. E, infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo. O mais irônico é que todos nós sabíamos, gritávamos para não tocarem nesses papéis, alertávamos que eram lixo, que aquilo não passava de uma bolha inflada com histórias bonitas e promessas vazias. Mas quem ouviu? Agora o mercado desaba, e os únicos que conseguiram sair relativamente lesos foram os mesmos de sempre. Os bancos, os corretores, os fundos que venderam esses ativos podres para o pequeno investidor antes de sumirem com o lucro. E quem ficou com o prejuízo? Os mesmos que acreditaram nas mentiras. Os mesmos que, iludidos por gurus de redes sociais e propagandas enganosas, colocaram suas economias, muitas vezes, as únicas que tinham, em algo que prometia crescimento exponencial e oportunidades únicas. Agora assistem ao seu dinheiro evaporar enquanto ouvem desculpas esfarrapadas. Foi a geopolítica, o mercado é imprevisível, ninguém poderia prever. Mas a verdade está ali no contrato, escrito em letras miúdas: se o preço cair, o prejuízo é seu. E assim, milhões de pessoas descobrem, da pior forma possível, que o sistema não foi feito para protegê-las. Enquanto isso, outra crise se desenha nos bastidores, e essa, sim, vai bater na porta de todos. Em pleno inverno, as notícias se multiplicam. Tubulações estourando, bairros inteiros sem aquecimento, cidades paralisadas por falta de manutenção. Não é coincidência. Há meses, especialistas alertavam para o colapso iminente da infraestrutura, mas ninguém agiu. Agora, os dados são claros. Em algumas regiões, até metade dos funcionários das empresas de energia e saneamento simplesmente desapareceram. Não há quem conserte os vazamentos, não há quem opere as caldeiras, não há quem mantenha o sistema funcionando. E quando o frio aperta de verdade, em janeiro, a situação vai explodir. Mas por que ninguém está lá para resolver? Porque o Estado encontrou um jeito mais eficiente de esvaziar as equipes: oferecer salários astronômicos para quem se alistar nas Forças Armadas. Enquanto um trabalhador da área de serviços essenciais ganha um salário que mal paga as contas, o governo promete milhões para quem assinar um contrato de guerra. Resultado? Motoristas de ônibus, mecânicos, operários de manutenção, todos trocam a enxada pela farda. E quem paga o preço são os cidadãos comuns que ficam sem transporte, sem aquecimento, sem água quente, enquanto o país se desmancha por dentro. E como se não bastasse, o setor imobiliário começa a dar sinais de um colapso ainda maior. Os grandes incorporadores, aqueles que vendiam sonhos de apartamentos luxuosos e financiamentos acessíveis, agora atrasam balanços, escondem números e evitam prestar contas. O maior deles, que já registrou prejuízos bilionários no último trimestre, deveria ter divulgado seus resultados até novembro, mas até meados de dezembro, nada. O que estão escondendo? Por que adiam o inevitável?
A resposta é simples, porque a conta está chegando. Com as taxas de juros nas alturas e os subsídios governamentais encerrados, o mercado imobiliário, que já vinha cambaleando, está à beira do abismo. E quando ele cair, não serão apenas os investidores que perderão. Serão as famílias que compraram imóveis na planta, os pequenos poupadores que acreditaram em promessas de valorização, os trabalhadores que dependiam das obras para sobreviver. Enquanto isso, os mesmos que hoje minimizam o problema é só uma correção, o mercado se ajusta, são os que já estão se preparando para lucrar com a queda. O aviso é claro, não se deixe enganar. Quando os poderosos dizem que não há com o que se preocupar, é exatamente o momento de se preocupar. Porque no fim das contas, quem sempre paga a conta é você. Eles insistem em dizer que não há motivo para alarme, que tudo não passa de um ajuste natural. Mas o mercado, esse sim, não mente. Basta acompanhar os alertas diários, desenvolvedores despejando ações, bancos apertando o cerco, balanços sangrando. Porque, como sempre, as crises não começam com estrondo, elas se anunciam em sussurros, até que o colapso se torna inevitável. Veja bem, o setor imobiliário não é uma ilha. Quando as pessoas perdem poder de compra, param de comprar imóveis. Quando param de comprar, as construtoras não conseguem vender. Quando não vendem, não pagam os empréstimos que tomaram para erguer aqueles prédios. E quando não pagam, os bancos apertam ainda mais. É uma reação em cadeia, uma bola de neve que cresce rápido, porque esse é um mercado alavancado até o último tijolo. E a alavancagem, quando vira contra você, não perdoa. O que poderia salvar essa engrenagem? Só uma coisa: mais dinheiro fácil. Um novo pacote de subsídios, uma linha de crédito milagrosa, algo que jogue gasolina na fogueira antes que ela se apague. Mas o governo já deixou claro: não há espaço no orçamento. O ministro das Finanças foi taxativo: as torneiras estão fechadas. E não é por falta de vontade. Só neste ano, o custo dos subsídios já engoliu 1,5 trilhão de rublos do caixa público. Um rombo que não pode ser ignorado, porque cada real gasto aqui é R$ 1 a menos para conter a inflação, R$ 1 a mais para pressionar as taxas de juros. E taxas altas, como sabemos, são o veneno perfeito para um setor que respira crédito. Mesmo que por algum milagre, o Estado resolvesse injetar recursos, o problema já está instalado. As construtoras não conseguem rolar suas dívidas a 25% ou 30% ao ano. Os títulos que emitiam para se financiar agora são papel de parede. E o que sobrou de caixa? Foi devorado pelos juros flutuantes, aqueles que pareciam uma boa ideia quando as taxas estavam baixas. Agora, cada mês de atraso é um passo mais perto do abismo. E não adianta dizer que os desenvolvedores já ganharam tanto que aguentam. Isso é conversa de quem nunca viu um balanço de perto. Os números não mentem. No terceiro trimestre, o que deveria ser lucro virou prejuízo. Porque dívida não perdoa. Porque terra não vendida é dinheiro parado. Porque 8 milhões de metros quadrados de imóveis prontos e sem compradores são uma bomba relógio. Quando o desespero bate, a primeira reação é vender a qualquer preço. E quando todos vendem ao mesmo tempo, o mercado desaba. É a lei da oferta e da demanda, mas com um detalhe cruel: quem segura o preço hoje pode não ter nada amanhã. Os sinais estão por toda parte. Não são só os economistas independentes que soam um alarme, até os analistas dos fundos, aqueles que deveriam ser os últimos a entrar em pânico, estão nervosos. E não é paranoia. É matemática. Quando as notícias ruins se multiplicam, quando os balanços sangram, quando até os otimistas começam a sussurrar sobre cenários alternativos, é porque o pior ainda está por vir. E o que dizer do resto? O petróleo, esse velho conhecido, continua sua dança previsível. Os americanos apertam o cerco, os preços oscilam, mas nada que mude o jogo. A promessa de um barril mais barato em 2025 não é esperança, é um aviso. E o rublo? Ah, o rublo. Aquela recuperação tímida que alguns comemoraram não passou de um suspiro antes da queda. Porque uma moeda não se fortalece sem fundamentos. E os nossos são frágeis: exportações estagnadas, importações caras, investidores fugindo, inflação persistente. Não há razão para acreditar que o rublo vai parar em 100, 110 ou 120. Não há razão para acreditar que vai parar em lugar nenhum, exceto no fundo do poço. O que nos resta é a clareza de quem enxerga o jogo antes que a mesa vire. Porque no fim, as crises não escolhem vítimas. Elas apenas revelam quem estava nu quando a maré baixou. E essa maré, meus amigos, já começou a recuar. Preparem-se, parceiros de jornada, porque o espetáculo está apenas começando, e promete ser eletrizante. Não é hora de fechar os olhos, nem de cruzar os braços esperando que o vento mude sozinho. O que vem pela frente exige ação, exige decisão,
Exige coragem para encarar a realidade sem filtros. A música já está tocando, alta e implacável, e quem não dançar no ritmo certo vai acabar pisando nos próprios pés. Não há espaço para ilusões, para discursos vazios ou para a esperança cega de que alguém vai resolver. Esse alguém é você. É cada um de nós, de pé, com as cartas na mão e a determinação de não deixar que o jogo nos engula. O futuro não é uma promessa, é uma construção. E ela começa agora com escolhas claras, estratégias afiadas e a disposição de lutar por cada centímetro de terreno. Porque quando a maré recua, só ficam na praia aqueles que souberam nadar contra a corrente. E essa corrente, meus amigos, está mais forte do que nunca. Então, segurem firme, respirem fundo e avancem, porque o melhor ainda está por vir, mas só para quem estiver pronto.